Bom, tá gravando. Então, agora eu vou falar sobre estrutura populacional e deriva genética, que é o assunto do capítulo 6. Esse aqui é o primeiro bloco. E, basicamente, o que a gente está falando, né? Eventos aleatórios na genética de populações, o capítulo 6 do Ridley, né? E eu vou começar, né, eu vou começar falando de um mistério, tá bom? Então, a gente aqui tem essa ave que é do tamanho de um peru, né? O Tympanucus cupido, né? É o galo da pradaria, né? E eles são bem óbvios, né? Porque eles são aves bem grandes e os machos, na época de reprodução, eles ficam com esses sacos laranjas gigantes no pescoço. E eles costumam fazer leque. E leque é quando um grupo de machos se reúne para fazer display e as fêmeas vêm e visitam o leque. Então, na verdade, é um tipo de seleção sexual, né? Em que os machos têm uma arena, onde eles todos se apresentam, e as fêmeas, então, vão para essa arena e elas ficam olhando e escolhem o macho. Então, aqui no desenho, você tem uma fêmea andando com o bico para cima, né? E olhando os machos um por um, né? E os machos dançando, né? Então, eles têm esse lequezinho que eles abrem e fecham, né? Em cima da cabeça, eles limpam o saco, eles emitem sons poderosos, né? E aí as fêmeas ficam olhando a dança deles e elas escolhem o macho que elas acham mais bonito. Então, em espécies em que o macho não ajuda a fêmea a cuidar dos filhotes, você tem a evolução desse tipo de leque. Pois as fêmeas querem olhar os machos para escolher o que for mais atraente. Aí os machos começam a fazer display numa área, porque começa a encher de fêmeas naquela região. Então, se o macho ficar fazendo display longe, ele não vai achar a fêmea, né? Então, eles todos se juntam. Aí as fêmeas podem rapidamente decidir qual macho que dança mais bonito, né? E aí o macho, considerado mais atraente, tende a deixar mais descendentes. Então, tipo de seleção sexual. A única contribuição do macho é um punhado de esperma, né? Então, as fêmeas, né, escolhem o macho mais atraente, né? Isso aí acaba sendo uma coisa que se retroalimenta, né? Porque a fêmea que não escolhe o melhor macho pode ter muitos filhos, mas não vai ter nenhum neto, porque eles não vão ser atraentes, né? Então, a escolha da fêmea fica crucial. Bom, agora, se vocês olharem a distribuição atual, né, vocês têm que o estado do Illinois, eles ocorriam nas grandes padarias, né, até esse limite verde. Só que, né, nessa região aqui dos Estados Unidos, ela hoje em dia, ela é um monte de fazenda, né, o Corn Belt, o Bean Belt, e assim por diante. Ou seja, plantação, as grandes padarias viraram plantação de ponta a ponta. E essas Great Prairie Chicken, né, eles gostam de pradaria alta, né? Que eles comem as sementes. Então, fazendas têm sido terríveis para eles, né? Porque eles aí ficam com a população toda fragmentada e eles estão em ampla extinção, né? Poucos estados ainda têm. O estado do Illinois, o Great Prairie Chicken, a ave símbolo do estado, né? Porque tinha tantos. Só que, veja, quanto que tinha esse Great Prairie Chicken em todo o estado, em 1940, tinha em poucos lugares. Em 1962, esses lugares tinham diminuído ainda mais. Aí eles criaram um parque, né? Tem essas duas bolinhas vermelhas, é onde sobreviveu. Eles fizeram um grande parque para tentar preservar o Tympanucus cupido, né? No estado do Illinois. E inicialmente deu certo, tá? Inicialmente, aqui você tinha, né, eram dois leques, né? Então, aquelas bolinhas vermelhas, né? E a densidade de machos lá era 200, né, no total, né? Só que aí, o que que aconteceu? Então, veja, eles começaram a preservar, né? E protegeram, né? Aí a população começou a aumentar.
Isso aí contado pelos machos fazendo leque, né? De repente, começou a cair para 60. Depois teve uma recuperada, depois foi caindo, até que tinha uma quantidade muito pequena de machos fazendo display, né? Eram uns 14, o que seja, né? E, além disso, veja, a quantidade de ovos que nasciam da ninhada, né? Ou seja, a fêmea copulava com o macho, e dos ovos que ela produzia, né? 90% eram, se nascia um filhote, né? Só que veja, ao longo dos anos começou a cair, até que em 1990 só uns 55% produziam ovos, né? O resto, 45%, não dava certo, os embriões morriam dentro do ovo. Ou seja, aparentemente, essa população estava se extinguindo sozinha, sem ninguém mexer. Porque, ó, estavam dentro de um parque, não tinha inseticida, tinha sido banido dos usos lá de fora, e no Parque Nacional, eles não, no Parque Estadual, eles não vão jogar inseticida. Não tinha caça, não tinha nada, né? Eles estão preservados numa área boa. Então, por que que elas sozinhas começaram a se extinguir? Então, os biólogos, usando os conhecimentos poderosos da genética evolutiva, eles fizeram uma coisa em 1995 que a fertilidade dos machos, o número de machos fazendo display aumentou para 50, né? E a fertilidade dos machos chegou a um nível que nunca tinha chegado antes. 97% das fêmeas produziam ovos férteis. Ou seja, elas copulavam com o macho e produziam ovos férteis. Que isso aí fazia tempo que não acontecia, né? Mesmo no auge, era 87%. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: por que que o galo da pradaria sumiu em Illinois, numa reserva protegida da caça e da influência humana? Então, é um mistério, né? Mas, com os conhecimentos de genética evolutiva que vocês vão aprender nesse capítulo, vocês conseguem não só entender por quê, mas vocês também conseguem bolar uma estratégia para preservar e evitar a extinção de uma espécie. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que falar é definir o que é uma população, né? Para isso a gente vai falar de estrutura de população e deriva genética, então a gente tem que definir uma população. Então, gente, o que é uma população? Uma população, né, na biologia, é um grupo, né, de indivíduos da mesma espécie que vive mais ou menos na mesma área, né? Mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, isso aí permite eles trocarem genes, né? Então, os indivíduos de uma população apresentam maior probabilidade de cruzamento entre si do que com organismos de outra população da mesma espécie. Então, é um grupo de animais, ou de plantas, ou de fungos, que estão juntos no mesmo lugar, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E, portanto, né? Então, por exemplo, a população do Brasil em 1900 não é a população do Brasil de hoje em dia, porque eles morreram todos. Então, a gente não está mais ou menos... A gente está mais ou menos no mesmo lugar, mas a gente não está mais ou menos na mesma geração, né? A geração de 1900 morreu todo mundo, né? Então, você tem esse temporal e espacial. Bom, como que é a estrutura de uma população, né? Então, uma população, ela pode ser discreta, né? Como se fosse uma ilha, né? Então, por exemplo, os peixinhos de água doce, né? Então, se apresentam nos rios e nos lagos. Eles não vão estar presentes no meio da praia, né? No meio da floresta, né? Eles precisam de água. Então, você tem populações de peixinhos que estão espalhados em lagos e rios. E o espaço no meio não tem para a população, né? Então, você tem populações que são fáceis de compreender. A população do lago Paranoê, o que que seja, você tem os lagos e você enxerga, né? Pode ser também os macacos. Os macacos estão em manchas de mata. Então, você tem uma população de macacos que habita, por exemplo, o mosteiro da Pedra da Penha, né? Então, você tem, eles estão aqui na floresta e na área urbana em volta, né? E eles estão isolados de outras populações, por exemplo, a população de micos que estão se encontram, né, ou de sabi, que se encontram
no campus da UFES, né? Então, são populações discretas, né? Agora, se você pensar bem TV, aí as populações são mal definidas, né? Porque, no fundo, é um bem TV boa. Então, o que para um macaquinho é uma barreira gigante, né? Você tem um canal de Vitória, né? Eles não vão pegar o coletivo e passar pela terceira ponte e trocar a população deles, né? Mas o BTV voa e atravessa. Então, as populações podem ser mal definidas, né? Então, a população de BTV de Vitória, ela não está isolada da população de BTV da Vila Velha, né? Porque a barreira não é uma barreira significativa para um BTV, né? Eles voam de um lado para o outro, então quando eles estão dispersando, eles atravessam essa barreira fácil. E, claro, às vezes você tem populações que são contínuas, né, ou quase contínuas, né? Então, por exemplo, se você tem uma mosca que ocorre em toda a Amazônia, né? Ela talvez não ocorra em cima da água, né? E ela não ocorre em áreas em que você cortou a floresta amazônica e pôs um pasto lá. Mas, onde tiver a mata contínua, ela está presente. Se você fazer uma coleta, você vai encontrar ela lá. Então, é uma população quase contínua. Então, veja, a população ela pode ser discreta, ela pode ser mal definida ou ela pode ser quase contínua, dependendo da capacidade de dispersão do organismo, seja planta, animal, bactéria, o que seja. Né? Bom, então, o maior problema de você estar numa população em que você não consegue se deslocar muito é o problema da endogamia. E endogamia, na verdade, a gente vai te falar que se todo mundo porta genes deletérios em heterozigose, então existe um risco de você entrar em homozigose quando você ou se autofertiliza, né? Não tente fazer isso em casa, né? Plantas conseguem fazer isso. Seres humanos não conseguem, né? Então, quando você se autofertiliza, o pólen gruda no estigma, aí depois desenvolve o tubo polinífero, aí se autofertiliza. Então, isso aí seria endogamia, em que você, o seu pólen, fertiliza o seu óvulo, dá origem a uma semente em que os pais são você mesmo, né? Então, as plantas conseguem fazer isso, então conseguem praticar endogamia, né? Organismos que têm ambos os sexos conseguem fazer isso, né? E as plantas são exemplo disso, né? E aqui a gente tem a ervilha. A ervilha tem capacidade de fazer endogamia, né? Por quê? Porque ela aceita o próprio pólen, né? Muitas plantas evitam endogamia. Elas não aceitam o próprio pólen. Só que a ervilha aceita, pois ela é uma planta pioneira. Tá bom. E por que uma planta pioneira vai aceitar o próprio pólen? Ela aceita o próprio pólen por um motivo muito simples. Às vezes, se você é uma planta pioneira, você é o primeiro a chegar num campo. Não tem nenhuma outra planta perto, tá bom? Então, o que acontece? Você tem que se auto-fertilizar, senão você vai ficar esperando uma abelhinha trazer o pólen certo. Não vai dar certo, porque você é o primeiro a chegar. Então, plantas pioneiras frequentemente são capazes de fazer autopolinização, né? E as outras plantas evitam isso pelo problema da endogamia. Bom, se você faz endogamia e você se autopoliniza, a chance de você se tornar igual por origem é meio. Então a gente tem que explicar o que é isso. I é igual a metade, mas I significa o quê, né? Bom, se a gente fizer um quadrado de Punnett, né? A gente vai ver de que, digamos, você tem azão e azinho. Então, você vai produzir o quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Você se tornou igual por origem no azão, azão, porque você forneceu os dois azão, e você se tornou igual por origem no azinho, azinho. Agora, você permanece heterozigoto no azão, azinho, tá bom? Então, quando você faz autofertilização, a chance de você se tornar igual por origem, ou seja, as duas cópias do alelo que você tem são as mesmas, é metade, porque ou você ficou azão, azão, ou você ficou azinho, azinho. Só que se você está azão, azinho, aí você permanece heterozigoto, tá bom? Então,
uma planta que se autofertiliza tem uma chance dos genes se tornar igual por origem de metade. Ou é azão, ou é azinho. Então, isso aí é a chance de você se tornar igual por origem, né? E aí, o que que acontece? Numa planta, digamos que está no equilíbrio de Heisenberg, né? P ao quadrado, 2πq ao quadrado. A frequência é azinho. E aí, você começa a botar saquinhos plásticos nas flores, não deixa ocorrer fertilização cruzada. Então, só ocorre fertilização por autofertilização. Então, aí o que que acontece? Com a chance de se tornar igual por origem metade, sendo que metade disso é azão, e metade disso é azinho, então, em uma geração, o número de heterozigotos cai pela metade, tá bom? E aí, aumenta o azão e aumenta o azinho. E na segunda geração, de novo, o número de heterozigotos cai pela metade. Então, a gente tem PQ dividido por 2, e o número de azão aumentou por 1/4 dos heterozigotos que sobraram, e 1/4. Então, se você faz isso muitas vezes, você então tem que a tendência é o heterozigoto ir a zero e os homozigotos ficarem meio e meio, tá bom? Então, veja, repetidas gerações de autofertilização, ou seja, endogamia, né, levam à divisão da população, que originalmente tinha 50% de heterozigotos, em linhagens completamente homozigotas. Então, a frequência de linhagens azão vai ser proporcional à frequência do alelo azão na população heterozigota. E a mesma coisa, isso aí também vale para azinho, né? A frequência da linhagem azinho vai ser proporcional à frequência do alelo azinho na população heterozigota. Então, uma população que tem o maior número de heterozigotos possíveis, que é 2πq, ao longo do tempo, devido à endogamia, veja, endogamia uma vez já é ruim, várias vezes é horrível, porque você perde todos os heterozigotos. Então, moral da história, endogamia leva à perda de heterozigotos, tá bom? Agora, esse caso de autofertilização é o mais drástico. Só que vamos imaginar endogamia, né? De casamento entre irmãos, ou casamento de pai com filha, ou mãe com filho, né? Não sei se você se lembra daquela história horrível, né? De um pai na Alemanha, né? Que prendeu a filha de 13 anos no porão. E aí a mãe e o pai foram para a polícia, disseram que a filha tinha sumido, e a mãe não sabia que a filha estava presa no porão. E o pai aí manteve a filha no porão, acho que até o terceiro neto nasceu. Neto barra filho, né? Aí acho que na terceira vez que ela foi parir, né, ela quase morreu. Aí ele levou ela para o hospital, aí ela pôde contar para a polícia, né, de que ela tinha sido estuprada pelo pai, né? E aí eles foram lá e viram que realmente, né, tinha duas crianças no porão, né, que eram os netos, né, barra filhos, e aí o cara foi para cadeia. Isso aqui é uma história de horror, né? Mas, né, geneticamente, a chance de alguma coisa dar errado é muito alta. Então, por isso que, provavelmente, né, o tabu contra o incesto, ele surgiu depois. Antes, biologicamente, a gente rejeita o incesto, né, porque a chance de você provocar, se tornar igual por origem é alta. Então, no caso desse tipo de casamento, pai com filha, mãe com filho, ou entre irmãos, a chance de você se tornar igual por origem é 1/4. Talvez vocês pensem, estou achando, estou com dificuldade de visualizar isso. Então, vamos imaginar primeiro pai com filha, né? Então, o pai se casa e tem várias filhas aqui, né? Aí prende uma no porão, né? Então, aí o que que vai acontecer? Então, vamos imaginar a situação. Um pai aqui com essa filha que, né, é verde com azul, né? Então,
Ih, acho que aqui, né? Verde com azul. Ah, isso aí tá errado aqui. Isso aí, vou ter que consertar isso aqui. Mas, basicamente, né, azul com vermelho versus verde com azul, eles estão na igual para origem um quarto das vezes. Mas se manda azul, manda verde, é heterozigoto. Manda azul, é homozigoto igual para origem. Manda vermelho e verde, é heterozigoto. Manda vermelho e azul, é heterozigoto. Então se tornou igual por origem só uma vez, de 4 vezes. É a mesma coisa com cada um desses casos. Aí, nesse caso, fica igual por origem vermelho com vermelho. Nesse caso, vermelho com vermelho. Nesse caso, azul com azul. Ocorre um quarto das vezes, tá bom? Então, a chance de você se tornar igual por origem é um quarto. Pai com filho. E agora, vamos olhar um cruzamento entre irmãos, né? Então, um cruzamento entre irmãos, você tem essa situação aqui, né? Aqui são os irmãos possíveis, né? E aqui as irmãs possíveis, né? Então, os pais aqui, azul, vermelho versus a mãe verde e branca, né? Então, as possibilidades são verde e azul, verde e vermelho, vermelho e branco, vermelho e azul. Não, branco e azul, né? Então, são as 4 possibilidades. Isso aí acontece nas irmãs e nos irmãos. Quando eles estão juntos, nesse caso aqui, a chance de tornar igual por origem é metade, tá bom? Agora, nesse caso aqui é um quarto. Nesse caso aqui é um quarto. E nesse caso aqui não tem nenhum. Então você divide 2 mais um por 4, dá a chance de um quarto. Isso aí se repete em cada um desses irmãos e irmãs, né? Então, a chance de se tornar igual por origem se torna, né? Esse aqui é metade, esse aqui é um quarto e nenhuma, né? E aí, divide 4 por, né, por todas as possibilidades, dá um quarto, tá bom? 4 por 16, né? Dá um quarto. Então, a gente chegou à conclusão de que a chance de se tornar igual por origem, ou seja, um alelo que estava presente no seu avô, na sua irmã, se tornar igual por origem porque veio dos seus pais, é um quarto. Então você pode estender isso aí para primos, né? Mas eu não vou fazer isso aqui, fica mais complicado. Depois, mais simples fazer os heredogramas e calcular as probabilidades. Isso aí é só para ilustrar como que a gente chega nesse cálculo. Então, no próximo bloco, eu vou explicar para vocês sobre o coeficiente F de Rice que mede a falta de heterozigotos, tá bom? Então, eu vou parar a gravação agora e abrir para perguntas. Deixa eu só parar aqui a gravação. Interromper a gravação. Pronto.